Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Comentada. Meu nome é Gilson César da Costa. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Antes que você se esqueça, já deixa o seu like aí. Se você não gostar, no final do vídeo você dá o seu dislike, tá? Então a gente vai ler Romanos 13, que fala sobre submissão às autoridades. Aqui fala, ó, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois na autoridade que vem é de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E quando a gente está falando de autoridades governamentais, a gente entende que é toda a estrutura necessária para que a lei seja não só aplicada, como executada. Então, no direito moderno, né, na sociedade, os pilares da sociedade moderna, nós temos aí legislativo, executivo e judiciário. Tem um equilíbrio entre os poderes. Na nossa democracia temos freios e contrapesos, mas é necessário que exista um legislativo, executivo e judiciário, não necessariamente com essa divisão, mas de alguma maneira essas autoridades governamentais foram estabelecidas por Deus para que o quê? Para que a nação pudesse ser bem governada. Então toda autoridade nesse sentido, executivo, legislativo e judiciário vem de Deus. Então o cargo, por exemplo, deputado é necessário? O policial é necessário? O presidente é necessário? Então nós vemos aqui uma estrutura social que Deus adequa para quê? Para servir a própria sociedade. A gente vai ver isso aqui. Ó, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela te enaltecerá. A gente percebe que na nossa sociedade é um pouco contrário disso. Então as pessoas não gostam da polícia, não gostam dos governadores, não gostam de político, não gostam, não sei o quê. Dentro dessa estrutura social, Deus que estabeleceu. Não necessariamente as pessoas que estão naquele lugar. Por exemplo, Deus não estabeleceu um prefeito que é corrupto. Às vezes ele foi lá pelos próprios méritos. Isso não quer dizer que o cargo de prefeito deva ser substituído ou não deva ser respeitado. Mas aquela pessoa que está dentro daquele cargo, ela deve estabelecer vamos colocar, não uma política, ações corretas e adequadas àqueles cargos. Lembrando que, apesar de nós não devermos nos revoltar contra as autoridades devem cumprir o seu dever. Por exemplo, João Batista, que é um texto que eu vou usar em apoio só para vocês entenderem, ele fala para que os soldados não cobrem mais do que aquilo que lhes foi ordenado. Então a gente vê dentro da Bíblia os soldados e João Batista não reclamava por eles serem soldados, mas por conta deles estarem agindo fora daquilo que lhe era devido. Então o ponto, a questão aqui é se nós agimos conforme aquilo que é necessário dos cargos. Então os policiais, os magistrados, prefeitos, governadores não têm só uma responsabilidade humana em relação a esse cargo, mas eles vão de certa maneira prestar contas desse cargo e de sua mordomia a Deus. Muito bem. Pois é serva de Deus, e aqui, quem que é serva de Deus? Os governantes principais, não os governantes principais protestados, mas os governantes e os magistrados. Tá? Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. E aqui ele fala que não traz à toa, não traz debalde a espada, não traz à toa, porque justamente o policial ele não traz a arma dele à toa mesmo. Imagina se Deus ele deixasse a nossa sociedade livre às pessoas que quiserem agir da maneira como quiserem. Então Deus ordena autoridades sobre essa sociedade justamente para que sejam servas dessa sociedade. E elas não trazem a punição à toa. E quando ele fala debalde a espada, muito daquela época tinha a pena de morte, a execução, ou até mesmo ali em uma, sei lá, foi pego num furto, num roubo, tá querendo matar alguém, ele deveria sim usar essa espada como instrumento de justiça de Deus na terra.
Então Deus vai fazer sua justiça espiritualmente a todos, e não só espiritualmente, mas fisicamente. Sim, só que ele também ordena os nossos magistrados para que eles exerçam a justiça de Deus. Então, o magistrado, ele de certa maneira é Deus fazendo justiça na terra. Claro, quando ele age corretamente. Então, o que Deus vai exigir, vai cobrar justamente das pessoas que ocuparam esse cargo, é se elas estão fazendo ou não a justiça que vem do céu nessa terra. E se for necessário matar um bandido em uma troca de tiro, ou ele está tentando alguma vida, a Bíblia te autoriza, porque ele não deve trazer à toa espada, ou seja, a espada vem sim para punir essas pessoas que acabam cometendo mal contra a sociedade, tá? Então aqui é uma questão de organização social. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade da punição, mas também por uma questão de consciência. Então, levar a consciência que essas autoridades elas são instrumentos de Deus é uma forma de você submeter a sua mente a ser submissa, na verdade, essas autoridades. Então a gente separou aqui a questão da autoridade exercer corretamente a sua mordomia e da questão dos cargos governamentais, ou seja, os cargos governamentais sim instituídos por Deus, mas as pessoas elas devem cumprir segundo as expectativas e propósitos daquele cargo, não cometendo corrupção ou fazendo qualquer tipo de coisa. Portanto, apesar de existir autoridades elas deverem ser respeitadas, é necessário sim que a gente vigie e que a gente supervisione como sociedade e que essas autoridades entendam que elas estão ali com uma responsabilidade incumbida por Deus. E aquele que quiser prestar, na verdade que quiser não, todos vão prestar conta com Deus. Você pode trazer boas esperanças, né? E falar coisas boas que você fez, você pode falar as coisas ruins que você fez perante o Senhor. Então a gente vai ver o que vai acontecer lá no julgamento para essas autoridades. Ó, é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicado a esse trabalho. E eu sou muito, assim, às vezes contra imposto em alguns sentidos e fico meio assim. Mas de alguma maneira a Bíblia sim instituiu a gente a pagar imposto. Então, apesar de ser um fardo, a gente tem que considerar esse fardo porque ele vem de Deus. A gente tem que fazer a manutenção da nossa sociedade. Tudo bem. Deem a cada um o que lhes é devido. Se imposto, imposto, ou seja, essas pessoas que cobram imposto, você dá o imposto. Se tributo, tributo, as taxas. Então, se precisa pagar taxa, comprou alguma coisa? Comprou o quê? Ah, comprei um arroz, tem que pagar taxa? Tem, então paga. Se temor, temor. Então, temendo as autoridades, de certa maneira sim, e de certa maneira não. Mas aqui está falando muito mais em relação a Deus. Se temor, temor, ou seja, temer a Deus, que é Deus, ele cobra o temor da gente, e se honra, honra a gente como honrando a Deus e também as pessoas que estão à nossa volta, tá? Assim que a gente possa honrar os da nossa própria casa. E aí fala aqui, encerrando essa questão de submissão às autoridades, então devemos ser submissos. As autoridades, elas não é porque não fazem aquilo que é esperado delas que nós devemos tirar esse peso e essa responsabilidade deles. Não, na verdade, nós devemos exigir e cobrar isso e as autoridades têm que saber que elas vão prestar conta com Deus como aqueles que servem a população do Senhor. Ó, não devam nada a ninguém a não ser o amor. E ele está falando isso aqui principalmente porque os cristãos estavam se rebelando, não querendo pagar imposto às autoridades, falando que Jesus era o rei. Sim, eles tinham razão, mas ali não era uma questão espiritual, mas uma questão humana, uma organização humana social que era necessário para manter assim uma certa estrutura social para que até aquelas pessoas pudessem viver bem naquela sociedade. Ó, ele fala aqui, em relação a dívidas. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Uma coisa que falta muito em testemunho de cristão é que geralmente os cristãos eles ficam devendo às pessoas. E eu já passei por dívidas assim bem grandes, inclusive paguei algumas ultimamente. Então, graças a Deus, hoje não devo nada a ninguém, graças a Deus, somente a Deus, né, e o amor pelos irmãos, mas a gente não pode negligenciar que a gente tem que andar reto, íntegro,
não devendo a ninguém. Muitas vezes o nosso mau testemunho de dever às pessoas faz com que a palavra de Deus de alguma maneira tenha empecilho para ser pregada, porque justamente esbarra no nosso testemunho. Então é importante que os cristãos não devam a ninguém, principalmente se for um irmão. Dê um jeito de pagar, ainda que você deva o banco. Eu, por exemplo, estava devendo o banco. É melhor você pagar o banco do que uma pessoa, porque o banco, você está blindado ali dentro de um CNPJ, de CPF, assim, não vai afetar o seu testemunho como cristão. Entendeu? Porque uma hora você vai negociar, uma hora você vai pagar, tem um sistema de cobrança. Eles têm uma certa resiliência e robustez em relação à variação desses gastos, mas quando você deve uma pessoa, muitas vezes essa pessoa não tem nem para ela. Aí você deve ela vai gerar uma expectativa ruim no coração dela e ela vai acabar te difamando perante as outras pessoas. Então, por isso que é importante a gente entender que a gente não pode dever nada a ninguém e buscar pagar as dívidas, ainda que isso talvez signifique se endividar com o banco e depois acertar de alguma maneira. Então, tome cuidado. E justamente essas dívidas, elas vêm por conta, às vezes, de gastos desnecessários. Eu estou falando isso com propriedade, eu sei o que eu estou falando. Às vezes a gente gasta com aquilo que não é pão, que a Bíblia já recomenda gastar com aquilo que é pão, para justamente esses tipos de coisas não acontecer. Então a gente vem aqui, ó. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer um outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, quando você não deve nada a ninguém, a não ser o amor, você vai cumprir todos esses mandamentos para essas pessoas. E a gente também, outro ponto é que tem que viver como se realmente a gente devesse o amor às pessoas que estão à nossa volta. Isso é um ponto importante. Então façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, já é passado um tempo, e conforme você vai passando o tempo na crença, a salvação, a expectativa dela aumenta. Porque cada vez mais se aproxima. Cada vez mais se aproxima o evento em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz, comprometendo-nos com decência, como quem age à luz do dia. E aí ele dá aqui dicas e mandamentos, na verdade, que tem a ver com amar o seu próximo, de não fazer orgias, sem bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença e inveja. Ao contrário, revestindo-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. E aí a gente coloca um contraponto aqui. Muitas das vezes os cristãos eles praticam essas coisas de orgias, sabe, de bebedeiras, de imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja, porque na verdade eles não estão revestidos de Deus, eles ficam buscando e premeditando como fazer o desejo da carne. Então a pessoa ela premedita o próprio pecado e contra isso aqui, infelizmente vai vir um juízo muito severo de Deus para as pessoas que premeditam o mal contra as outras, ou seja, não as amando, não as sabendo que deve o amor a elas, elas premeditam o mal contra essas pessoas. A essas pessoas, eu não tenho muito o que falar. Eu só peço que Deus tenha misericórdia da sua alma e que Deus de alguma maneira venha iluminar o seu olho e abrir esse olho cego. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Obrigado. Já estamos encerrando. Falta Romanos 14, Romanos 15 e Romanos 16. Ou seja, mais 3 capítulos. Encerramos a série de Romanos. Muito obrigado. Até logo.